Um ex-presidente da República pega um ferro de solda, aquece sua tornozeleira eletrônica. Horas depois, é preso. O Brasil acorda em choque. Mas o que você está prestes a descobrir vai além da política. Vai além de esquerda e direita. Vai além de Bolsonaro versus Lula versus Moraes. O que você vai descobrir agora foi revelado por espíritos benfeitores através de comunicações mediúnicas sérias e comprometidas com a verdade espiritual. E eu te garanto, a revelação vai te chocar. Porque no plano espiritual não existe PT ou bolsonarismo. Não existe Supremo Tribunal ou Congresso. Existe apenas uma coisa, a lei do karma. E ela está agindo agora sobre todos eles. Fique até o final, porque você vai descobrir o destino espiritual de Bolsonaro, de Lula e de Alexandre de Moraes. Vai descobrir quem está criando mais karma negativo, quem vai para Quiron e quem ainda tem chance de redenção. Antes de começar, preciso deixar algo muito claro. Este não é um vídeo político. Não estou aqui para defender A ou B. Não estou aqui para atacar ninguém. Estou aqui para trazer o que os espíritos revelaram. E os espíritos não escolhem lados políticos, eles apenas mostram a verdade nua, crua e às vezes dolorosa sobre as consequências espirituais das nossas ações. Então, tire da cabeça qualquer preconceito político. Abra seu coração e prepare-se para uma revelação que vai mudar completamente a forma como você vê esses três homens. Porque o que importa não é o que a Globo diz, não é o que a CNN diz, não é o que seus amigos do WhatsApp dizem. O que importa é o que Deus vê, o que os espíritos superiores enxergam. E eles estão vendo tudo, absolutamente tudo. Este conteúdo não vem da minha cabeça, não vem das minhas opiniões políticas pessoais. Este conteúdo foi trazido através de médiuns sérios, pessoas comprometidas com a verdade espiritual, que receberam mensagens de espíritos benfeitores sobre a situação política do Brasil. E por que os espíritos estão falando sobre isso? Por que eles se importam com política terrestre? Porque política não é apenas sobre economia, sobre eleições, sobre poder. Política é sobre vidas. Cada decisão que um presidente toma afeta milhões de vidas. Cada lei aprovada ou vetada pode salvar ou destruir famílias. Cada palavra dita por uma autoridade pode acalmar ou inflamar um país inteiro. E quando você tem poder sobre a vida de milhões de pessoas, suas responsabilidades espirituais se multiplicam exponencialmente. Um cidadão comum que comete um erro vai ter consequências kármicas proporcionais ao seu alcance. Mas um presidente, um ministro do Supremo, um líder político, as consequências são gigantescas, porque cada vida afetada pelas suas decisões se torna parte do seu karma. Os espíritos benfeitores que transmitiram essas mensagens deixaram claro: eles não estão julgando por ideologia. Eles não ligam se alguém é de esquerda ou de direita, liberal ou conservador, progressista ou tradicional. Eles estão olhando para três coisas apenas. Primeiro, o uso do poder. Você usou o poder que te foi confiado para ajudar ou para prejudicar, para servir ou para oprimir, para unir ou para dividir. Segundo, as vidas afetadas. Quantas pessoas sofreram por causa das suas decisões? Quantas morreram? Quantas perderam tudo? Quantas foram salvas? Quantas prosperaram? Terceiro, a intenção. Suas ações foram motivadas por amor ao povo ou por ego pessoal? Por desejo genuíno de melhorar o país? Ou por sede de poder? Por princípios éticos? Ou por conveniência política? Essas três perguntas estão sendo feitas agora no tribunal espiritual
sobre Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre de Moraes. E as respostas vão te surpreender, porque nenhum deles está livre de karma negativo, mas também nenhum deles está completamente perdido. A realidade espiritual é mais complexa, mais nuançada, mais justa do que qualquer narrativa política simplista que você vê na TV ou nas redes sociais. Então, respire fundo, limpe sua mente de preconceitos e vamos mergulhar na verdade revelada pelos espíritos. Antes de falarmos sobre o karma de Bolsonaro, precisamos entender quem ele realmente é. Não o mito criado pelos apoiadores, não o monstro pintado pelos opositores, mas o espírito encarnado chamado Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro nasceu em 1955 em Glicério, interior de São Paulo. Cresceu em uma família simples. Seu pai era dentista. Ele teve uma infância sem luxos, mas também sem miséria extrema. Seguiu carreira militar, foi paraquedista, serviu ao Brasil como capitão do exército e depois entrou na política. Durante quase 30 anos, Bolsonaro foi um deputado federal relativamente irrelevante. Fazia discursos inflamados, defendia militares, atacava a corrupção, mas não tinha grande projeção nacional. Até que algo mudou. As redes sociais explodiram. O antipetismo cresceu. O Brasil estava cansado de corrupção, de crime, de crise econômica. E Bolsonaro surfou essa onda. Ele se apresentou como o antissistema, o político honesto, o homem que falava o que o povo queria ouvir. E, em 2018, foi eleito presidente com quase 58 milhões de votos. Agora vamos falar das coisas boas que Bolsonaro fez. Porque, do ponto de vista espiritual, temos que ser justos. E sim, ele fez coisas boas. Bolsonaro combateu a corrupção em várias áreas do governo. Sua gestão teve menos escândalos de desvio de dinheiro do que governos anteriores. Ele defendeu a liberdade econômica, reduziu impostos em alguns setores, facilitou o empreendedorismo para pequenos negócios. Bolsonaro nomeou ministros técnicos competentes em áreas como economia. Paulo Guedes, com todos os seus problemas, evitou que o Brasil quebrasse durante a pandemia. Ele distribuiu o auxílio emergencial durante a CUVID. Sim, demorou. Sim, foi caótico, mas salvou milhões de famílias da fome total. Bolsonaro defendeu valores tradicionais que muitas famílias brasileiras apreciam. Defendeu a família tradicional, a liberdade religiosa, o direito à propriedade privada. Ele tentou combater o crime organizado, dando mais poderes à polícia. Muitas operações importantes aconteceram em seu governo. Essas coisas contam espiritualmente. Essas ações positivas criam créditos kármicos. Elas não desaparecem só porque você cometeu erros graves. Mas aqui está o problema. Aqui está onde Bolsonaro começou a criar um karma pesadíssimo. 681 mil brasileiros morreram de Covid-19 durante o governo Bolsonaro. 681 mil. Deixa esse número entrar na sua mente. Agora, não estou dizendo que Bolsonaro matou 681 mil pessoas. Isso seria desonesto. A Covid matou essas pessoas. O vírus matou. Mas aqui está a pergunta que os espíritos fazem. Quantas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se Bolsonaro tivesse agido diferente? E a resposta, segundo as revelações espirituais, é devastadora. Dezenas de milhares de vidas poderiam ter sido salvas. Talvez centenas de milhares. Bolsonaro minimizou a pandemia desde o início. Chamou de gripezinha. Zombou de quem usava máscara. Incentivou aglomerações. Atrasou a compra de vacinas. Promoveu tratamentos
sem comprovação científica, enquanto ignorava o que realmente funcionava. Ele tinha o poder de salvar vidas. Tinha os recursos, tinha os cientistas, tinha tudo, e escolheu não usar. Por quê? Por ideologia, por orgulho, por não querer admitir que estava errado, por não querer parecer fraco diante dos seus apoiadores. Enquanto ele brigava com governadores, enquanto zombava da ciência, enquanto promovia cloroquina em vez de vacina, pessoas morriam. Pessoas reais, com famílias, com sonhos, com histórias. No plano espiritual, cada uma dessas mortes evitáveis pesa muito. Não estou dizendo que Bolsonaro é um assassino. Ele não pegou uma arma e matou ninguém, mas ele teve o poder de salvar e escolheu não salvar. E isso, espiritualmente, cria uma dívida kármica gigantesca. Os espíritos revelaram algo específico. Bolsonaro vai ter que viver em futuras existências cada uma das mortes que poderia ter evitado. Ele vai sentir a agonia de sufocar em um leito de unidade de terapia intensiva sem conseguir respirar. Vai sentir o desespero de pedir ajuda e não receber. Vai sentir a dor de morrer sozinho, sem poder se despedir da família. Vai sentir o luto das famílias que perderam pais, mães, avós, filhos, por causa de decisões políticas erradas. Isso não é punição por punição. É educação. É a única forma que um espírito que abusou do poder pode realmente entender a gravidade do que fez. Além da pandemia, há outras questões. Bolsonaro promoveu discursos de ódio, atacou jornalistas, incentivou divisão, falou em quebrar a democracia em várias ocasiões. Participou ou sabia de planos golpistas. Tentou se manter no poder, mesmo tendo perdido as eleições. Cada uma dessas ações cria karma negativo. Cada palavra de ódio que saiu da sua boca e inflamou seus seguidores. Cada ataque às instituições democráticas. Cada mentira contada. Tudo isso está sendo contabilizado no plano espiritual. Mas aqui está algo importante que os espíritos deixaram claro. Bolsonaro não é um espírito completamente perdido. Ele não é um demônio encarnado. Ele não é irredimivelmente mau. Ele é um espírito que ainda está evoluindo, que cometeu erros gravíssimos por orgulho, por teimosia, por ego inflado, e que agora vai ter que pagar, vai ter que aprender, vai ter que crescer. Voltemos ao evento que motivou este vídeo. 22 de novembro de 2025. Bolsonaro pega um ferro de solda, aquece sua tornozeleira eletrônica, tenta danificá-la. Do ponto de vista político, isso é um ato desesperado. Um ex-presidente tentando violar as condições da sua prisão domiciliar. Mas do ponto de vista espiritual, isso revela algo muito mais profundo. Revela o medo. Os espíritos revelaram que Bolsonaro está aterrorizado. Aterrorizado da prisão. Aterrorizado de perder sua liberdade. Aterrorizado de ser humilhado publicamente. Aterrorizado de enfrentar as consequências dos seus atos. E esse medo está corroendo sua alma. Ele não está dormindo bem. Está tendo pesadelos. Está vendo visões de si mesmo preso, abandonado, esquecido. E não são apenas pesadelos aleatórios. São avisos do plano espiritual. São suas próprias vidas passadas se manifestando, porque Bolsonaro, em outras encarnações, já abusou do poder. Já foi autoridade que oprimiu. Já foi líder que colocou seus interesses acima do bem comum. E agora, nesta vida, ele está tendo a oportunidade de aprender. A prisão física não é o pior que pode acontecer com Bolsonaro. A prisão física é temporária. Alguns anos, talvez décadas, se ele viver bastante. Mas a prisão espiritual que o aguarda é muito, muito pior. E muito, muito
mais longa. Quando Bolsonaro desencarnar, quando deixar este corpo físico, ele não vai para o céu dos generais que ele tanto idolatra. Ele não vai ser recebido com honras militares no plano espiritual. Ele vai para uma região de expiação. E, eventualmente, dependendo de como ele usar o resto desta vida, ele pode ir para Quiron. Quiron é o destino de líderes que abusaram do poder, de autoridades que colocaram o ego acima do bem comum, de pessoas que tinham responsabilidade sobre milhões de vidas e falharam por orgulho, por vaidade, por teimosia. Bolsonaro ainda pode evitar Quiron. Ainda pode, mas só se ele fizer uma coisa: arrependimento genuíno. Se ele, antes de morrer, reconhecer seus erros, pedir perdão publicamente pelas vidas que poderia ter salvado, usar o tempo que lhe resta para fazer o bem, para unir em vez de dividir, para curar em vez de ferir. Se ele fizer isso, ele pode ir para regiões intermediárias de expiação. Vai sofrer, vai pagar seu karma, mas não será tão severo quanto Quiron. Mas se ele continuar no caminho do orgulho, da teimosia, da recusa em admitir erros, então sim, Quiron o espera. E lá, ele vai reviver cada morte evitável, cada família destroçada, cada ato de divisão que promoveu por séculos. Agora, vamos falar de Lula. E, novamente, precisamos ser justos. Precisamos ver o homem completo, não apenas o político que você ama ou odeia. Lula nasceu em 1945 em Caetés, Pernambuco, uma das crianças mais pobres do Brasil, sem pai presente, sem educação formal adequada, sem oportunidades. Ele poderia ter se tornado apenas mais uma estatística da pobreza brasileira, mas não se tornou. Lula migrou para São Paulo, trabalhou como torneiro mecânico, perdeu um dedo em acidente de trabalho, viu sua primeira esposa morrer no parto por falta de atendimento médico adequado, conheceu o sofrimento de perto, não sofrimento teórico, sofrimento real, visceral, doloroso, e isso moldou quem ele se tornou. Lula entrou no sindicalismo, liderou greves contra a ditadura militar, arriscou a própria vida pela democracia, fundou o PT e, depois de 3 derrotas, finalmente foi eleito presidente em 2002. Durante seus 8 anos de governo, Lula tirou milhões de brasileiros da miséria extrema. Isso é fato inegável. O Bolsa Família alimentou famílias que passavam fome. Programas sociais deram oportunidades a quem nunca teve. A economia cresceu. O desemprego caiu. O Brasil ganhou respeito internacional. Lula criou universidades, abriu vagas em faculdades públicas, deu acesso a um ensino superior para jovens pobres e negros que nunca tiveram essa chance. Ele valorizou o salário mínimo, melhorou as condições dos trabalhadores, defendeu direitos trabalhistas. Lula promoveu a paz, não entrou em guerras, manteve o Brasil estável mesmo em tempos turbulentos globalmente. Do ponto de vista espiritual, essas ações criaram muito karma positivo. Tirar alguém da fome é um dos atos mais nobres que existem. Dar educação a quem não tem é plantar sementes de evolução. Defender os mais pobres é cumprir um dos mandamentos mais sagrados: amar ao próximo. Então, Lula tem créditos kármicos enormes. Isso precisa ser reconhecido. Mas aqui está o problema. Aqui está onde Lula também criou karma negativo pesado. Lula sabia. Os espíritos revelaram algo que muitos já suspeitavam, mas que agora está confirmado espiritualmente. Lula sabia da corrupção no PT. Ele não participou diretamente de todos os esquemas. Não pegou dinheiro para si mesmo na grande maioria dos casos. Mas ele sabia e escolheu fazer vista grossa. Por quê?
porque a corrupção financiava o projeto político do PT, porque mantinha aliados satisfeitos, porque garantia governabilidade, porque, na cabeça dele, os fins justificavam os meios. Se um pouco de corrupção era necessário para manter o poder e continuar fazendo o bem para os pobres, então que fosse. Espiritualmente, isso é gravíssimo, porque quando você tem o poder de combater a corrupção e escolhe não combater, você se torna cúmplice. Cada real desviado que poderia ter construído um hospital, cada milhão roubado que poderia ter alimentado crianças, cada bilhão que foi para contas na Suíça em vez de escolas públicas. Lula não roubou isso diretamente, mas ele permitiu. E permitir o mal, quando você tem poder para impedi-lo, é quase tão grave quanto cometer o mal. Além disso, há a questão do ego. Lula se apaixonou pelo poder. Começou como um líder, genuinamente preocupado com os pobres. Mas aos poucos, o poder o seduziu. Ele começou a gostar dos palácios, das viagens internacionais, do status de estadista global, dos aplausos, da adulação. E quando você começa a governar mais para alimentar seu ego do que para servir ao povo, você está criando karma negativo. Lula também promoveu divisão, não tão agressivamente quanto Bolsonaro, mas criou narrativas de nós contra eles, ricos contra pobres, PT contra o resto, elite contra povo. Essa divisão gerou ódio, gerou violência, gerou um país rachado que não consegue mais dialogar. E cada ato de divisão, cada discurso que inflamou o ódio, cria karma negativo. Há também a questão das alianças políticas duvidosas. Lula se aliou com ditadores internacionais, defendeu regimes autoritários, fechou os olhos para violações de direitos humanos em Cuba, na Venezuela, na Nicarágua, por solidariedade ideológica, e isso tem consequências kármicas. Porque quando você defende ditadores, você se torna parcialmente responsável pelo sofrimento que eles causam. Finalmente, há a mentira. Lula mentiu várias vezes ao longo da sua carreira. Sobre o triplex, sobre o sítio, sobre a corrupção no governo, sobre sua participação em esquemas. Ele se apresenta como vítima de perseguição política, mas os espíritos revelam que ele não é tão inocente quanto afirma, não é tão culpado quanto os inimigos pintam, mas também não é tão inocente quanto os seus defensores acreditam. Então, Lula está numa posição espiritual complexa. Ele tem um karma positivo enorme por tudo que fez pelos pobres, mas também tem um karma negativo pesado pela corrupção que permitiu, pelas mentiras que contou, pela divisão que promoveu. Quando Lula desencarnar, ele não vai para Quiron, não imediatamente. Suas ações positivas são grandes demais. Mas ele vai para regiões intermediárias de expiação, onde terá que enfrentar as consequências da corrupção que permitiu. Vai ter que sentir cada família que sofreu, porque dinheiro que deveria ir para a saúde foi desviado. Vai ter que experimentar a dor causada pela divisão que ele ajudou a criar. Mas diferente de Bolsonaro, Lula tem mais chances de redenção, porque no fundo, apesar de todos os seus defeitos, ele realmente se importa com os pobres. Isso não é fingimento, é genuíno. E essa chama de compaixão pode salvá-lo. Agora chegamos à figura mais controversa de todas neste momento. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, o homem que prendeu Bolsonaro, o homem que tem mais poder no Brasil do que talvez qualquer outra pessoa individual neste momento. E aqui está a verdade espiritual sobre ele. Alexandre de Moraes está criando um karma pesadíssimo e ele nem percebe. Moraes começou sua carreira como advogado,
depois promotor, depois secretário de Segurança, depois ministro da Justiça, finalmente ministro do STF. Ele chegou ao topo do poder judiciário brasileiro. E quando você está no topo, suas tentações são imensas. Moraes acredita genuinamente que está salvando a democracia. Ele vê Bolsonaro como uma ameaça real ao Brasil. E em muitos aspectos, ele está certo. Bolsonaro realmente ameaçou a democracia. Moraes investigou, prendeu aliados de Bolsonaro, censurou conteúdo nas redes sociais, bloqueou contas bancárias e agora prendeu o próprio Bolsonaro. Ele acredita que está fazendo o bem, mas aqui está o problema espiritual. Moraes se tornou aquilo que ele diz combater. Ele se tornou um autoritário. Para combater o autoritarismo, usou métodos antidemocráticos para salvar a democracia. Concentrou poder de forma perigosa. Virou juiz, promotor e executor ao mesmo tempo. Ele não segue mais a lei. Ele é a lei. E quando um ser humano, qualquer ser humano, se coloca acima das leis, ele está criando karma gravíssimo. Porque o poder absoluto corrompe absolutamente. Não importa quão nobres sejam suas intenções iniciais. Os espíritos revelaram algo chocante sobre Moraes. Ele está obcecado. Existe uma obsessão espiritual acontecendo. Espíritos inferiores, espíritos que se alimentam de poder e controle, estão influenciando Moraes. Eles sussurram no ouvido dele. Você é o salvador do Brasil. Você é o único que pode impedir o caos. Você está acima das regras porque seu propósito é maior. E Moraes está acreditando. Ele se vê como herói, como salvador, como o único homem capaz de manter o Brasil nos trilhos. E esse tipo de pensamento é extremamente perigoso espiritualmente. Moraes censura, bloqueia a liberdade de expressão. E sim, há momentos em que limites são necessários. Mas Moraes passou de limites razoáveis para controle autoritário. Ele decide unilateralmente o que pode ou não ser dito, quem pode ou não falar, que conteúdo pode ou não existir. Isso é poder demais para um único homem. E espiritualmente, cada ato de censura injusta, cada pessoa silenciada sem devido processo, cada conta bloqueada sem julgamento justo, cria karma negativo. Além disso, Moraes está criando um precedente perigoso. Ele está mostrando que no Brasil, um único juiz pode prender quem quiser, quando quiser, como quiser. Hoje ele usa esse poder contra Bolsonaro. Amanhã outro juiz pode usar contra Lula. Depois, contra qualquer um. E quando você normaliza o autoritarismo, mesmo que seja do bem, você está pavimentando o caminho para o autoritarismo do mal. Os espíritos deixaram claro: Moraes não é um demônio. Ele não é fundamentalmente mal. Ele genuinamente acredita que está salvando o Brasil. Mas ele está se perdendo no caminho. Está se deixando seduzir pelo poder. E se ele não parar, se ele não reconhecer seus excessos, ele vai para uma região muito específica de Quiron, a região reservada para juízes que traíram a justiça, para autoridades que usaram a lei como arma pessoal, para pessoas que tinham o poder de fazer justiça, mas escolheram fazer vingança. Agora, vamos ao cerne da questão. O que os espíritos superiores disseram especificamente sobre esses três homens? Sobre Bolsonaro. Os espíritos disseram: ele veio com uma missão de o Brasil em torno de valores tradicionais e combate à corrupção. Mas seu ego, seu orgulho e sua teimosia transformaram essa missão em divisão e caos. Ele poderia ter sido um grande líder, escolheu ser um líder medíocre e perigoso. Sobre Lula, os espíritos disseram: ele veio com uma missão de reduzir a desigualdade
e dar voz aos mais pobres. Cumpriu parcialmente essa missão, mas se deixou corromper pelo poder e pela ganância de permanecer relevante. Poderia ter sido um exemplo de humildade. Escolheu ser um exemplo de político que não sabe sair de cena sobre morais. Os espíritos disseram: ele veio com uma missão de proteger as instituições democráticas, mas confundiu proteção com controle. Confundiu justiça com vingança. Confundiu servir a lei com ser a lei. Ele está se tornando aquilo que jurou destruir. Os três compartilham algo em comum. Todos tinham missões importantes. Todos tinham potencial para fazer um bem imenso ao Brasil. Mas todos, de formas diferentes, se perderam no caminho. Se deixaram seduzir pelo poder. Colocaram o ego acima do bem comum. Os espíritos também revelaram algo importante sobre o destino kármico de cada um. Bolsonaro tem o karma mais pesado dos três por causa das mortes evitáveis na pandemia. Essa é uma dívida gigantesca que vai levar muitas encarnações para ser paga. Lula tem um karma misto, muito positivo por um lado, pesado por outro. Seu futuro espiritual depende do que ele fizer nos próximos anos. Se ele usar sua influência para unir ou para dividir, ainda mais. Moraes está no caminho mais perigoso dos três neste momento, porque ele está abusando do poder agora, ativamente, diariamente. E quanto mais ele continua, mais pesado fica seu karma. Os espíritos alertaram especificamente sobre Moraes. Se ele não parar, se ele não reconhecer seus excessos, ele vai se juntar a outros juízes autoritários que já estão em Quiron, juízes que acharam que estavam acima da lei, que usaram suas togas para oprimir, que se tornaram tiranos de toga. Mas há um grupo que não pode ser esquecido nesta análise. As vítimas, os 681 mil brasileiros que morreram de COVID, eles são os esquecidos desta história política. Todo mundo fala de Bolsonaro, de Lula, de Moraes, de eleições, de Supremo, de golpe, mas quase ninguém fala mais dos mortos, das famílias destroçadas, das crianças que ficaram órfãs, dos pais que perderam filhos, dos filhos que perderam pais. Cada um desses 681 mil era um espírito imortal em jornada evolutiva. Cada um tinha uma história, uma família, sonhos, propósitos, e todos foram interrompidos. Alguns dessas mortes eram inevitáveis. Mesmo com o melhor governo do mundo, a COVID mataria muitos. É a natureza de uma pandemia. Mas os espíritos revelaram que dezenas de milhares dessas mortes poderiam ter sido evitadas se houvesse comprado vacinas mais cedo, se houvesse incentivado o uso de máscaras, se houvesse levado a ciência a sério, se houvesse coordenação nacional de combate à pandemia, se houvesse liderança responsável. Essas mortes evitáveis são o karma mais pesado de Bolsonaro, porque ele tinha o poder, tinha os recursos, tinha os cientistas, e escolheu não usar. Por orgulho, por ideologia, por não querer admitir que estava errado, cada uma dessas vítimas está no plano espiritual agora. Algumas em paz, já acolhidas em colônias espirituais, outras ainda confusas, ainda processando a morte súbita e inesperada, outras ainda presas perto de familiares, tentando consolar quem ficou. E todas essas vítimas vão ter um papel no karma de Bolsonaro. Quando ele desencarnar, ele vai ter que enfrentar cada uma. Vai ter que olhar nos olhos de cada espírito que morreu por causa das suas decisões erradas. Vai ter que sentir a dor de cada família destroçada. Não por vingança, mas por educação. Porque é a única forma dele realmente entender a gravidade
de ter tido o poder de salvar e ter escolhido não salvar.